Meninas e meninos, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos ao auditório do Parque Ibirapuera para o 5º Prêmio Municipal de Educação em Direitos Humanos, 4º Prêmio Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo e o 2º Prêmio Direito à Memória e à Verdade Alceri Maria Gomes da Silva. Solicitamos a todos e todas que ocupem seus lugares e desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem em modo silencioso. Em caso de registro fotográfico, por favor, não utilizar o flash. A Secretaria de Direitos Humanos tem a satisfação de realizar a 2ª edição do Prêmio de Direito à Memória e à Verdade Alceri Maria Gomes. O prêmio foi criado para atender uma das recomendações da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura e tem o objetivo de homenagear pessoas que atuam na preservação da memória e na busca pela verdade sobre as violações aos direitos humanos cometidos durante a ditadura militar na cidade de São Paulo. Seu nome é em homenagem a Alceri Maria Gomes da Silva, mulher negra e operária assassinada em 1970, aos 26 anos, por agentes da Operação Bandeirantes, enterrada como indigente no cemitério de Vila Formosa. Embora tivesse identidade conhecida, seu corpo nunca foi localizado. E para a entrega do prêmio, convidamos a compor a mesa doutora Heloísa Arruda, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Também convidamos ao palco o sempre secretário nacional de Direitos Humanos, senhor José Gregório. A jornalista, senhora Rose Nogueira. Acompanhados da cineasta, senhora Tata Amaral. Ganhador do 1º Prêmio de Direito à Memória e Verdade, Alceri Maria Gomes, 2016. Memória e Verdade é a ocasião de nós lembrarmos, lembrarmos das graves violações de direitos humanos que ocorreram em todo o nosso passado. E também chamar a atenção para o fato de que as responsabilidades, e isto é a parte da verdade, as responsabilidades não foram estabelecidas claramente para que o público todo tome consciência disso. No caso da memória, vale a pena lembrar que ao final do regime militar, a lei de anistia impediu a punição dos autores de crimes contra a humanidade, ou seja, os crimes de homicídio, sequestro, tortura praticados por agentes estatais contra opositores políticos. E esta lei, a Ordem dos Advogados do Brasil procurou torná-la nula no Supremo Tribunal Federal, mas não foi bem sucedida. E 6 meses depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou por unanimidade o Estado brasileiro pelas violações gravíssimas de direitos humanos cometidas durante o regime militar. Nós precisamos também, e é um dos objetivos do prêmio, chamar a atenção sobre as violações permanentes de direitos humanos. E elas dizem respeito nesse país, sobretudo, ao preconceito,
escuso, dissimulado contra negros, pobres e mulheres. O artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, declara que todas as pessoas humanas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E neste país, nós fazemos de conta que esse grande princípio é observado quando há 500 anos nós temos uma divisão da sociedade brasileira em ricos, que uma vida feliz e que exploram a maioria da população pobre, sem recursos essenciais para viver. Então, esta verdade precisa ser dita e repetida, sobretudo para as novas gerações. Com esses aplausos que convidamos a juntar-se à mesa o professor senhor Fábio Conder Comparato. Bem-vindo, professor Fábio. Ouviremos agora as palavras do senhor José Gregori. Minhas amigas, meus amigos, se eu for para lá, vocês pensam que eu vou fazer conferência e vou demorar. Apenas eu queria dizer que para quem tem mais de 48 anos, é um momento de muita felicidade saber que os direitos humanos continuam nesse país. Tudo que o meu companheiro de tantas lutas, Fábio Conder Comparato, que acabou de falar, está sentadinho aí do meu lado, é verdade. Quer dizer, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma espécie de certificado da condição humana, colocou 30 artigos que são indispensáveis para que haja vida humana, que haja convivência, e o Brasil está muito longe ainda de cumprir esses 30 artigos. Mas a gente tem que olhar aquilo que a gente não conseguiu junto com aquilo que a gente conseguiu. Embora o que a gente não conseguiu seja um rio e o que a gente conseguiu seja um regato. Então houve um momento que nem eu, nem o professor Fábio, nem outros militantes dos direitos humanos que estão hoje nessa plateia, alguns até que vão receber prêmios, não podiam ter esse contato que nós estamos tendo com a juventude. Não podíamos dizer isso que eu vou dizer para vocês. Olha, a vida é uma coisa maravilhosa. É uma dádiva, mas vivida de acordo com os direitos humanos, ela é muito mais bonita, ela é muito mais fascinante. E vocês chegam a ter mais de 48 anos, como é o meu caso, felizes da vida, em grande parte por causa da crença que eu sempre tive nos direitos humanos. Então, essa luta pelos direitos humanos vale a pena.
é uma grande aposta. Vocês, jovens, vão viver num mundo cheio de oportunidades. Vocês mal saem das maternidades, nos jardins de infância, já têm o domínio de máquinas que ligam vocês com outras pessoas daqui, do mundo inteiro. Quer dizer, o mundo de vocês é uma coisa que a gente mal pode imaginar como vai ser. Mas eu gostaria que vocês, para o resto da vida, se lembrassem do que disse um dia, num palco do Ibirapuera, uma pessoa que tinha mais de 48 anos, com todos os cabelos brancos. Nada vale mais a pena do que a gente levar a vida inteira a crença nos direitos humanos. E hoje estamos aqui para homenagear pessoas que já estão indo por esse caminho, e isso fazendo sem que a polícia vá nos incomodar, porque houve muita luta anterior, e uma das pessoas que foi uma espécie de líder, de comandante dessa luta, hoje é a data que assinala o primeiro ano da sua morte, que é um nome que eu gostaria que vocês guardassem na memória e procurassem saber quem foi, porque ele foi muito importante nessa luta, e sem ele, talvez, a grande secretária Heloísa não tivesse a oportunidade de organizar essa festa. D. Paulo Evaristo Aras. Convido a todos e todas para assistir o vídeo da primeira menção honrosa para a agência pública. Eu sou Natália Viana, eu sou uma das duas diretoras da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. A Agência Pública tem 7 anos e desde o começo a gente tomou como um assunto muito importante a ser investigado do ponto de vista jornalístico as histórias da ditadura, que foram ainda há muito a ser investigado, e há muitas questões que precisam ainda ser melhor debatidas pela sociedade brasileira. É muito importante um prêmio como esse, porque a discussão sobre as consequências da ditadura, que perduram até hoje, ainda ela é incipiente, ela ainda está começando a ser feita. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o primeiro estombo foi me proteger. Eu não pensei em nenhum momento em fazer a melhor foto, de fotografar aquilo, porque a minha fotografia não tem como enfrentar isso, sabe? É muito violento para uma foto. Na hora que eu saí de trás da banca de jornal, eu fui fotografar. O fotógrafo Sérgio Silva perdeu o olho esquerdo ao ser atingido por uma bala de borracha da Polícia Militar. Sua história é um retrato da repressão policial às manifestações em junho de 2013. Para muitos, a brutalidade da polícia naquele momento representou um endurecimento na política de segurança pública no Brasil. Mas essa violência não começou naquele ano. Para entender o que representa o caso de Sérgio no atual momento histórico, é necessário voltar no tempo. Era o dia 22 de setembro de 1977. Jovens de todo o Brasil se reuniam em frente ao Campus Perdizes da PUC, na zona oeste de São Paulo. Eles celebravam a realização do 3º Encontro Nacional dos Estudantes, uma tentativa de reorganizar a UNE, dissolvida pela ditadura quase 10 anos antes. Comandada pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Erasmo Dias, a Polícia Militar cercou e invadiu a universidade, a golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogêneo. O episódio ficou conhecido como Invasão da PUC.
A operação policial deixou um saldo de cerca de 1.500 estudantes detidos e mais de 700 presos. 36 deles foram indiciados na Lei de Segurança Nacional. Ato público está proibido, nós emitimos passeata nem Covid, está todo mundo preso. A agência pública faz algumas investigações nesse sentido. Uma delas, que eu acho importante relembrar, foi, por exemplo, a nossa investigação sobre as bombas de napalm que foram atiradas no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo. Nós conseguimos registros, documentos, registros de jornais da época e conseguimos encontrar, inclusive, restos das bombas de napalm que foram atiradas pelas forças aéreas brasileiras contra a população civil. O que aconteceu na ditadura tem influência ainda hoje e é responsabilidade do jornalista, em especial do jornalista investigativo, investigar esses temas e trazer esses temas à tona. Nós achamos que estamos fazendo a nossa obrigação, mas mesmo assim ficamos muito felizes e agradecemos muito pela homenagem. Temos o prazer de chamar ao palco a equipe da Agência Pública que receberá sua menção honrosa das mãos da senhora Tata Amaral. A agência pública produz reportagens visando o fortalecimento do direito à informação, a qualificação do debate democrático e a promoção dos direitos humanos. Vencedora dos prêmios Vladimir Herzog e Prêmio República e 2 vezes finalista no Prêmio Gabriel Garcia Marques, a Pública foi o 3º veículo mais premiado do país. É o 1º veículo brasileiro indicado ao Prêmio Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. E agora recebe a primeira menção honrosa pela promoção e defesa do direito à memória e à verdade com suas matérias sobre a ditadura militar. Muito obrigada. Para a segunda menção honrosa, exibiremos um vídeo sobre a trajetória do jornalista Caco Barcelos. Estes funcionários do cemitério de Perus, aquariômetros de São Paulo, estão começando a desvendar um grande mistério. Nesta área clandestina estão os restos mortos de algumas pessoas procuradas por seus parentes há quase 20 anos. Foram misturados aqui com centenas de chadas de indigentes. Até hoje, este cemitério foi uma espécie de esconderijo perfeito, um marco silencioso de um capítulo trágico da história brasileira. 1.500 ossadas, 1.500 histórias de pessoas, geralmente muito pobres, vítimas da violência e que foram sepultadas aos cuidados da polícia de São Paulo. O desafio agora é o de separar os indigentes dos desaparecidos políticos. Este cemitério recebe todos os indigentes de São Paulo, mas boa parte dele parece ter sido planejado, na verdade, para ser um labirinto. Encontrar a sepultura de uma pessoa comum aqui é muito difícil. É preciso conhecer um código complicado, que na planta do cemitério define quadras, glebas e ruas.
Na prática, o que se vê é esse imenso gramado, sem nenhuma marcação visível. No caso dos guerrilheiros, fica ainda mais complicado, porque muitos deles foram enterrados aqui com seus nomes falsos. Apenas 4 famílias, depois de muita investigação, conseguiram encontrar seus parentes. Nessa fase toda, nós tentávamos, com grande dificuldade, contar essa parte da história do Brasil, que na verdade ela está fechada até hoje. Hoje muita gente tenta e encontra barreiras. Desconfiança. É um assunto que volta à tona, não se sabe qual a motivação disso. Agressividade. Brigas entre militares. Ele já disse que tinha que procurar o culpado na Agência Central da TNI. Nunca disse que ninguém queria dar golpe. Ele é um canalha. C maiúsculo, A maiúsculo, N maiúsculo, A maiúsculo, L maiúsculo, H maiúsculo e A maiúsculo. Canalha. Muitos se negam a falar. O general Valdir Muniz não tenho nada a declarar. induzem ao erro. Quando nós exploramos a segunda bomba, o colega desapareceu, ele e a cara do escondem provas, criam dificuldades para ninguém saber o que realmente aconteceu naquela noite de 30 de abril de 1981. A história passa, o país se democratiza e eles continuam fechados para falar do passado. E quando a gente investiga e descobre que um inquérito policial militar feito de maneira a esconder a verdade, é revoltante. Como alguém se dá o direito de enganar um país, né? Claro que não só por ser jornalista, acho como um cidadão mesmo. Como pode alguém, pelo poder, fazer, tomar uma atitude como essa? O jornalista Caco Barcelos, que receberá sua menção honrosa das mãos da senhora Rose Nogueira. A segunda menção honrosa é destinada ao grande jornalista, repórter e escritor brasileiro que se especializou em jornalismo investigativo, documentários e grandes reportagens sobre injustiça social e violência, como a reportagem sobre a vala clandestina de Perus, que foi ao ar em julho de 1995. O repórter mais famoso da televisão brasileira, passo a palavra ao senhor Caco Barcelos. Obrigado. Que honra receber essa menção honrosa, partilhando aí com os queridos da agência pública. Preciso dizer, para quem não sabe aqui, da minha emoção também pelo fato de ter a fotografia do Yuri Barcelos, que é meu filho, que junto com vocês, ganha essa menção. Grande honra também estar recebendo, vendo a mesa ali, formada por grandes brasileiros, pessoas essenciais, não é? Meu querido e parceiro de muitas jornadas e vigílias nos presídios, nas rebeliões, José Gregório. Fiquei ouvindo as palavras do professor Fábio Comparato e preciso dizer rapidamente aqui, eu tirei fotografias agora há pouco com repórteres juvenis das escolas acho que da periferia aqui de São Paulo, de São Mateus, e uma outra escola também. Eu acho que é bom lembrar, embora vocês saibam, de algumas coisas relacionadas à memória e à verdade. O professor Comparato disse que é tão importante a gente se dar conta que a opressão, ela continua de várias formas.
Esse prêmio é dedicado à pessoa da Alceri Maria, trabalhadora, operária, mulher negra. Ela e seu companheiro, Antônio, foram fuzilados em 17 de maio de 1970, exatamente um mês depois da criação de uma unidade da Polícia Militar aqui de São Paulo, chamada Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, a ROTA. Ela foi criada como força de apoio a quem praticava a repressão política na época, integrantes do Exército Nacional, para ajudá-los nas operações daquela ocasião, que eles mataram, até acabar com as guerrilhas armadas do Brasil, aproximadamente, o número não é muito exato, mais de 600 pessoas, menos de 700, dos quais 136, me corrijam se estou enganado, continuam desaparecidos. Bem, essas matanças acabaram em 71, 72, a ditadura continuou até 83, 84, aquele final lento e gradual, mas as mortes continuaram. Quando acabaram com aquelas pessoas que resistiam e que de alguma maneira combatiam, porque eram contrárias ao regime de exceção, à falta das liberdades democráticas, acabaram com aqueles militantes e continuaram fazendo exatamente a mesma coisa, os mesmos métodos, as mesmas formas de informar a sociedade, como as mortes aconteciam até hoje. A diferença, a grande diferença, é que naqueles 22 anos mataram mais de 600 pessoas. 600 pessoas significam hoje meia dúzia de meses das ações da ROTA e de outras unidades de elite, não mais só de São Paulo, também do Rio de Janeiro, também no estado do Pará, também em Santa Catarina, também na Bahia. Veja, hoje, neste momento no Rio de Janeiro, assim como Alceri, um negro, um pobre, sempre eles, negros e pobres, são mortos a cada 8 horas, assim como em São Paulo. Em São Paulo, a cada 9 horas. Com o mesmo sistema, com os mesmos métodos e com a omissão muito grave, no meu modo de ver, da sociedade no seu conjunto. Claro que não a maioria dela, mas muita gente aceita como algo normal, sem saber que isso está sendo feito pelo Estado, o que significa que está sendo feito por você, por mim, com o nosso dinheiro, certo? Acho que é importante falar, não só para as gerações que estão chegando, também para as pessoas mais maduras. De alguma maneira, no nosso dia a dia, a gente aceita e essa história continua. Muito obrigado. Mais uma vez, A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem a honra de entregar o 2º Prêmio de Direito à Memória e à Verdade Alceri Maria Gomes da Silva para a filha do exilado político Paulo Schilling, que o acompanhou em um exílio de 15 anos após o golpe de 1964. Ao chegar ao Brasil em 1980, graças à intensa mobilização existente no país em torno da luta pela anistia, trabalhou em escolas, cursou pedagogia na PUC São Paulo, mestrado na Unicamp e doutorado em Sociologia na USP, sempre se dedicando aos estudos sobre a continuidade autoritária, a construção da democracia e a resistência de mulheres presas políticas na prisão.
Trabalhou na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, publicou, entre outros, os livros Querida Família, Querida Liberdade, Violência Urbana, Dilemas e Desafios, Sociedade de Insegurança e Violência na Escola, Direitos Humanos e Educação, Outras Palavras, Outras Práticas, e é atualmente professora livre docente da Faculdade de Educação com a tese Violência, Direitos Humanos e Justiça, Reflexões pesquisando o tema da escola justa. A pedagoga, socióloga, professora, escritora e resistente Flávia Schilling. Em primeiro lugar, eu quero saudar a Secretaria de Direitos Humanos e a Coordenadoria do Direito à Memória e à Verdade pelo prosseguimento de ações fundamentais para o nosso país, pois sem história não existimos. São ações ligadas fundamentalmente aos direitos humanos e à memória, pois se trata de lutar pela realização do que nos diz a Constituição Federal de 88 em seu preâmbulo. Instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. É disso que se trata, e só construiremos essa sociedade com o exercício dos direitos e do trabalho com a memória e a história. Em segundo lugar, eu quero parabenizar meus colegas de prêmio, que com seus trabalhos, mesmo nestes tempos sombrios, mantém viva a esperança da possibilidade da existência de uma imprensa comprometida com a verdade, a dignidade e a democracia. Parabéns e obrigada. Quero agradecer à comissão julgadora do Prêmio Direito à Memória e à Verdade, a Ceri Maria Gomes da Silva, pela lembrança. E eu tenho certeza que este prêmio não é especificamente para mim. Através de minha pessoa, acredito que houve a lembrança, a memória, de um dos movimentos mais importantes e felizes do nosso país, o movimento pela anistia. O movimento pela anistia, que reuniu milhares de pessoas de todo o país em uma luta vitoriosa e que, em determinado momento, batalhou pela minha liberdade, pela liberdade de Flávio Kutsi e Flávio Tavares. Uma luta travada por homens e mulheres de todos os lugares e de todas as idades. Dedico assim este prêmio a todas estas pessoas que dela participaram. Dedico também este prêmio, que apenas passa por mim, a algumas pessoas muito importantes para o país. Assim, dedico este prêmio a Margarida Genevois, por representar não apenas a luta pela anistia, mas as comissões de Justiça e Paz, a elaboração do Brasil Nunca Mais, a educação em direitos humanos, pela Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Dedico este prêmio também para a Melinha Teles, por representar o movimento dos familiares de presos e desaparecidos, o Tortura Nunca Mais e tantos outros grupos que lutaram e lutam incessantemente por um país melhor. Dedico também este prêmio ao meu pai, Paulo Schilling, que até seus últimos dias de vida se dedicou ao trabalho sobre a memória e a história do país. Mas dedico também este prêmio não apenas para as e os lutadores históricos, com seus e nossos cabelos brancos, mas muito especialmente a nova geração que atuou nas comissões da verdade, que aconteceram por todo o país e em tantas instituições, uma nova geração de novos militantes e pesquisadores que nos faz ter esperança, mesmo nestes tempos sombrios que vivemos. É para elas e eles este prêmio. Não posso concluir sem parabenizar as professoras e professores, estudantes da Rede Municipal de Educação de São Paulo, que se mobilizam em torno de ações de educação e direitos humanos. Acompanhei estes projetos nos últimos 4 anos e o que vi foi um trabalho incrível que me mostrou a potência e a força da educação pública na cidade. Em vocês reside a esperança. Na luta contra as políticas do esquecimento, do obscurantismo, encontramos na memória e na história um caminho
para que o horror não se repita, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigada. Convido para receber o segundo prêmio de Direito à Memória e à Verdade, Alceri Maria Gomes, em nome da vencedora Flávia Schilling, o professor Fábio Conder Comparato, que será entregue pela doutora Heloísa Arruda. Antes de mais nada, meus amigos, minhas amigas, eu quero me congratular com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de São Paulo por manter sempre em vigor este prêmio da maior importância. Eu vejo aqui na plateia um número grande de crianças e tenho sempre dito aos meus amigos, aos meus próximos, que na medida em que eu envelheço, eu me sinto cada vez mais próximo das crianças. Eu não posso, no entanto, deixar de lamentar o fato de que as crianças agora aqui viram algumas cenas que, a meu ver, não foram feitas para serem mostradas para a criança. Eu sugeriria que se desse a essas crianças o exemplo de bem-querer, o exemplo de compaixão, que existe muito neste país, mas que não é trazido a público. E eu quero, sobretudo, chamar a atenção para o fato de que Flávia Schilling enfrentou e continua a enfrentar o desrespeito aos direitos humanos pelos sentimentos e não apenas pela razão raciocinante. Ela é, sobretudo, alguém que desenvolve os sentimentos de doçura, de compaixão, e é justamente isto que faz com que as pessoas compreendam que o ser humano merece de todos nós o respeito, a reverência, e que não podemos deixar sem uma palavra de agradecimento a todos aqueles que muito contribuíram e até ocultamente para o bem-estar das pessoas mais pobres, mais desprotegidas deste país. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Comparato. Eu convido então a mesa a se levantar para uma foto. Encerramos então nesse momento o segundo prêmio de Direito à Memória e à Verdade, Alceri Maria Gomes. Mais aplausos, por favor.